O que é sabedoria? Qual é a verdade sobre isso? Como podemos nos aproximar na vida de uma visão sábia, esclarecida, lúcida, real? Não há como termos uma aproximação disso sem a eliminação da condição psicológica em que nós nos encontramos. A nossa condição interna, isso é assim, do berço ao túmulo, é a condição de uma mente condicionada. O ser humano, ele nasce dormindo. Ele cresce dormindo. Ele se casa, tem filhos, tem netos, e ele está dormindo. Adoece, envelhece, ou em razão de um acidente ele morre. E ele morre também dormindo. Essa é a psicológica condição em que nós nos encontramos. É assim que, de fato, a vida ocorre. É assim que a vida acontece. A não ser que ocorra o despertar, a saída desta psicológica condição, o que requer uma mente nova, um cérebro novo, um novo coração, uma nova vida. Ele continuará nesta condição de vida. E nesta condição não haverá inteligência, não haverá sabedoria. Nós temos expressões nesta condição de sonho em que nos encontramos que a mente construiu, que o pensamento elaborou. E nós estamos dando significado a essas expressões dentro de uma vida onde nossas relações são as relações de quem está dormindo, de quem está dentro de um sono. É por isso que nossa ênfase aqui consiste no despertar da consciência, no florescer da verdade sobre nós mesmos, nesta ciência divina. Há uma realidade presente, ela é desconhecida. Ela permanecerá desconhecida até que esse sonho termine. Quando ele termina, ela se revela. E ela se mantém além da mente egóica, além do modelo conhecido por todos nós, que é o modelo do pensamento. É a partir do pensamento que nós estamos identificando as experiências, classificando, nomeando, percebendo, compreendendo aquilo que acontece. É uma compreensão do pensamento, com o pensamento, para o pensamento. Nós estamos em busca de respostas para problemas que temos. Quando você recebe uma questão para resolver, essa questão é o X daquela questão. Aqui nós temos inúmeras questões não resolvidas, que são problemas que temos na vida. E não há resposta para essas questões no campo das ideias, no campo dos pensamentos. É assim que está aqui construída essa estrutura. A estrutura psicológica social no mundo. É a estrutura de uma mente condicionada.
encontrando soluções para problemas que o próprio pensamento está produzindo nesse princípio de sono, de inconsciência, de vida egóica, de atitudes, ações, ideias, pensamentos, ideologias egocêntricas. Portanto, se aproximar da vida é se aproximar da verdade, do despertar. Deixe acordar. A posição daquele que dorme nesse contexto de vida que nós conhecemos é a posição de alguém que vive a partir de uma imagem que tem construído sobre si mesmo. Você, como pessoa, é uma imagem construída pelo pensamento. Você é a autoimagem. Não há uma separação entre você, como sendo essa consciência do eu, e essa estrutura mental, que é a imagem que o pensamento construiu sobre você. Portanto, você e a autoimagem não se separam. O nosso trabalho aqui juntos consiste no fim desta autoimagem, no propósito de irmos além desta psicológica condição de pessoa, de identidade do eu, de identidade egóica. Só então será possível a visão da vida, como de fato ela é. É nessa visão que está presente a inteligência real, a sabedoria divina, a verdade de Deus. Aquilo que temos chamado de inteligência é a inteligência comum. É a inteligência que lida razoavelmente com assuntos tecnológicos, científicos, profissionais, com assuntos dentro deste sonho que é a vida do eu, que é a vida do ego, que é esta vida de quem dorme. Nós temos tocado muito nessa questão aqui deste sonho, colocando com essa expressão. Algumas vezes não usamos a expressão sonho. Mas quando aqui tocamos nesta mente condicionada, nesse modelo de atividades a partir da ideia de um pensador, de um experimentador, de um observador, de um elemento que se vê à parte, separado da vida, que é o eu, que é o ego, estamos falando desta vida onírica, desta vida da pessoa. Nós precisamos compreender a verdade de como nossa mente funciona. A verdade sobre o pensamento presente. O pensamento em nós é a presença do passado. É a presença da memória, da recordação, de experiências que tivemos. Você não teria qualquer pensamento sem memória, sem lembrança, sem passado. Portanto, o que é o pensamento? É a presença do pensamento. É a existência do pensamento. A presença da visão de mundo, da visão de ação e reação, de objetos, coisas, lugares, com os seus nomes. É a visão de alguém como sendo o eu, nesse contexto de separação destas coisas. É o pensamento o elemento básico, é o elemento principal que torna possível a vida.
dentro do contexto daquilo que é conhecida, que nós conhecemos, a partir desta mente, como ela funciona. Quando à noite você tem um sonho, e durante o dia você tem o estado de vigília, olhando de perto, irá perceber. O seu estado de vigília talvez seja um pouco mais ordenado ou compreensível intelectualmente do que a experiência que se tem no sonho. Mas nós temos em um sonho à noite, enquanto dormimos, experiências semelhantes às que temos durante o estado de vigília. Nosso contato com objetos, lugares, pessoas. A presença de alguém que é esse mim, nesse contexto da relação com tudo isso. Quando você acorda pela manhã, tem ciência de que estava sonhando. Aqui não temos ciência de que esse estado de vigília também ocorre dentro de um processo de modelagem do pensamento e, portanto, também de um sonho. O nosso propósito aqui consiste no fim da autoimagem, no fim deste eu, no fim desta ego-identidade, no fim deste sono, deste sonho, para a real compreensão da vida, como de fato ela é, além do eu, além do ego. Algo naturalmente indescritível, inominável. Como está além do pensamento, é impensável. Como está além do sonho, jamais o pensamento será capaz de tocar nisso. Nós precisamos nos desvencilhar desta condição. Aqui, neste contexto de vida, neste contexto de existência, a compreensão de que a vida é essa existência e não esse existir de alguém, desse existir como alguém. Então, qual é a verdade sobre o pensamento? Quando você vê um objeto, você tem o nome daquele objeto. Você tem a imagem daquele objeto. Ao fechar os seus olhos, esse objeto agora passa a fazer parte desta consciência mental. Quando você tem experiências, ao passar por elas, elas são guardadas em você. Começam a fazer parte dessa estrutura mental. Elas são guardadas em você, como lembranças, como experiências pelas quais você passou. O seu cérebro, sua mente, viveu. Assim como aquele objeto que você viu. Tudo isso agora é parte desta memória, lembrança. Essa é a consciência como nós conhecemos. Constituída de lembranças mais recentes, que chamamos de mente consciente, e de lembranças mais ocultas, mais esquecidas, que chamamos de mente inconsciente. O encontro com a realidade é o encontro com o fim desta qualidade de experiência, que é a experiência da memória, que é a experiência que deu origem a esta autoimagem. Esta autoimagem é a ideia de alguém presente, é a pessoa presente, é o experimentador que vive dessas experiências,
que tem essas experiências como base de sua vida, que está presente. Então, essa é a presença do pensamento em você. A lembrança, a memória, a recordação, as experiências registradas. Com base nessas experiências registradas, que são essas lembranças e memórias, toda a atuação desta autoimagem, desta pessoa, deste eu, acontece. São ações que, como nascem de um centro de memórias, de lembranças, experiências, são ações autocentradas, egocentradas. Essa é a ação do eu. A nossa vida no ego é uma vida de atividades egocêntricas. É isso que entendemos por ações no mundo, ações na vida. Os pensamentos que temos, como eles nascem desta memória e criaram essa identidade que é a autoimagem, essa autoimagem, ela vive na ilusão de ser alguém que pensa. É por isso que nós temos a ilusão de ser o pensador desses pensamentos. Quando você tem pensamentos, a crença é que você está produzindo esses pensamentos, sendo o pensador desses pensamentos. Qual é a verdade sobre o pensar? O que é o pensar? Nós desconhecemos o pensar. O pensar é aquilo que está presente em razão da presença da inteligência. Nós desconhecemos a inteligência. Aqui eu não me refiro a essa inteligência para assuntos no mundo, para assuntos nesse sonho de existência, de experiência de mundo, que esta mente condicionada conhece. Estamos falando da real inteligência? Quando temos esta real inteligência, temos presente a sabedoria. Então, o que é a sabedoria? É a presença da visão da vida livre do eu, do ego, desta autoimagem, dessa estrutura, que é a estrutura do pensador, do experimentador. Portanto, nós desconhecemos o que é o pensar. Quando você tem pensamentos, o cérebro apenas está respondendo a uma memória, a uma lembrança que ele traz. Repare, não existe o pensador. Existe apenas o pensamento quando pensamentos estão presentes em você. E mesmo assim, surge a crença a partir desta autoimagem desse pensador tendo pensamentos. Observe que você não controla pensamentos. Pensamentos acontecem como acontecem. E eles acontecem em razão de uma resposta a um estímulo, a um desafio que surge. Então surge um pensamento. Quando você vê uma cena, o cérebro reage. Esta reação é parte do pensar. Veja, o pensar é esse processo de aparição do pensamento, em razão de um estímulo que o cérebro recebeu. Quando você escuta algo, quando você vê algo, o cérebro reage. Esta reação do cérebro, a partir de símbolos, imagens, representações mentais, isso é a presença do pensamento. Não tem você pensando, tem o cérebro respondendo, tem o cérebro reagindo. Isso é parte do pensar.
Então, o pensar não é o pensar de alguém, é só o pensar. O pensar acontece, e quando ele acontece, temos a presença do pensamento. O pensamento se separa, ele cria a ilusão desse pensador, desse experimentador, desse eu, desse mim, para esta ilusão de controle. É assim que esta autoimagem, é assim que esse sentido do ego está funcionando. Esta é a vida da pessoa, é a vida da ilusão de alguém presente. Nós estamos aqui juntos para descobrir a verdade sobre a liberdade do pensar. Quando temos a presença da inteligência de lidar com a vida como ela acontece, sem a ilusão da autoimagem, temos a verdade do sentir, a verdade da ação, não da reação que vem do passado, não da atividade egocêntrica que nós conhecemos, mas da verdadeira ação. E temos a presença do pensar. É muito estranho ouvir isso, mas a realidade da presença do pensar só ocorre quando há esta liberdade, que é a liberdade da não prisão ao modelo do ego. É exatamente quando não há pensamento, esse padrão de pensamento egóico, de pensamento condicionado, de pensamento psicológico, que temos a presença do pensar. Aqui na vida, nós precisamos descobrir a beleza de uma vida livre do ego, onde somos capazes de responder a esse momento presente sem passado. Que isso é possível quando há esta verdade da inteligência, quando temos a liberdade do pensar, do sentir e do agir, sem o eu. É essa a nova condição, misteriosa e desconhecida condição, livre do ego, livre do eu, onde está presente a ciência do amor, a ciência da real vida, a ciência de Deus. Aqui nesses encontros online nos finais de semana, nós estamos trabalhando isso com você. São 2 dias juntos, sábado e domingo. Você tem aqui na descrição do vídeo nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online, para aprofundarmos isso com você. Além desses encontros, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é o que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite, já deixa o seu like, se inscreve no canal. Coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Aqui com você, nós estamos diferenciando com muita clareza o conhecimento e a experiência que se adquire na vida para realizar coisas desta verdade, dessa inteligência divina que nasce do autoconhecimento para uma vida em sabedoria. Então, ou nós temos uma vida real onde há